Bom dia, família, graça e paz. Aqui estamos para continuar nossa série de devocionais que tem por título Chamados para. Por que esse título? Porque eu tenho certeza, amado, que você tem um chamado, você tem uma vocação dada por Deus. Deus levantou você neste tempo para fazer diferença nessa geração. E é sobre isso que nós temos falado durante essas sextas-feiras, né? É verdade que sexta-feira eu não pude estar aqui com você, tive alguns contratempos, mas já estamos aqui, já vamos dar continuidade a esse assunto e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Por isso já vou pedindo, já sai compartilhando esse link com o maior número de pessoas que você conhece, já vai convidando, já vai postando nas suas redes sociais. Lembrando que se você ainda não fez, faça a sua inscrição aqui nesse canal, já clicando no sininho para você ser notificado cada vez que a gente tem um material novo aqui no canal. Já segue a gente no Instagram e no Facebook, lá nós sempre estamos postando novidades, o dia a dia da Igreja Batista Família Zoe, estamos postando quando está abrindo as inscrições para o culto, enfim, uma série de informações através das nossas redes sociais. Então não se esqueça, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook e compartilha com todo mundo esse link. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã, tá? Enquanto você vai estar fazendo isso, né, compartilhando esse link, chamando, convidando as pessoas, eu vou pedir algumas coisas a você. Primeiro, que você já vá acalmando o seu coração, já vá se colocando diante do Senhor, pedindo a Deus que fale com você, querido, porque só o Espírito Santo pode tomar tudo que vai ser falado aqui nessa manhã e aplicá-lo aos nossos corações de tal maneira que a gente venha ter uma forte experiência com Deus e com a sua palavra. Então já vai se colocando diante do Senhor, já vai se colocando diante dele, pedindo que ele fale com você. Também vou estar colocando aqui um louvor antigo, na verdade assim, do fundo do baú, mas eu tenho certeza que com relação a chamado, com relação à vocação, eu tenho certeza que esse louvor vai falar muito ao seu coração. E se você enterrou o seu talento, se você desistiu do seu chamado, eu tenho certeza, esse louvor é para você também, porque hoje é dia de levantar, você se levantar, de Deus reavivar sonhos, de Deus reafirmar chamados, vocações. Então se coloca diante dele e já vai se deixando ministrar pelo Espírito Santo, tá bom? Daqui a pouco eu estou voltando para a gente continuar a nossa
Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar com você, tenho certeza que Deus já começou a responder a sua oração, tenho certeza que Deus já começou a ministrar algo ao seu coração. Então vamos dar continuidade àquilo que Ele vai falar agora conosco, através da sua palavra, através daquilo que queríamos falar nessa manhã. Eu lembro que quando eu falei com vocês na última devocional sobre esse assunto, chamados para, eu falei que a cada semana nós iríamos colocar uma nova fileira, seria uma construção, né? E você que congrega na Igreja Batista Família Azul, você está habituado já com isso, porque nós temos visto a cada semana a evolução da construção da nossa nova casa. E se você ainda não se envolveu, eu vou só abrir aqui um parênteses, se envolva, querido, ali é nossa casa. É responsabilidade minha e sua para que tudo aquilo fique pronto, para que todo esse projeto do Senhor venha a ser estabelecido para abençoar o bairro do Canaã, a cidade de Maceió, o estado de Alagoas, o nosso país, enfim, até os confins da terra, nós estaremos abençoando, porque nós cremos que a Igreja Batista Família Zoe é um celeiro de dons, de ministério, e você faz parte disso. Então, usando já essa linguagem de construção, que eu vou falar para você que a cada semana nós também estaremos levantando uma nova fileira de tijolos, tá bom? A nossa primeira fileira, na última devocional, foi sobre a nossa vida com Deus. Não importa se nós estamos servindo a Deus na Malásia ou no Canaã, se nós estamos servindo na Coreia, né? Ou em Pindoba, que é a menor cidade do nosso estado. Algo que precisa estar bem firmado é a nossa vida com Deus. Isso é algo primordial, isso é algo importante e imprescindível. A nossa vida com Deus, ela precisa estar bem, ela precisa estar bem resolvida, bem firmada. E sobre isso, sobre essa questão, sobre esse primeiro assunto que nós estamos colocando aqui como alicerce para esse tema, chamados para, nós conversamos sobre a nossa devoção, a nossa santidade, que é um tema, o pastor Fábio falou isso, ainda com maior riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que foi bênção na sua vida, e se você não assistiu, vai lá e assiste as devocionais sobre santidade. São temas importantíssimos: devoção, santidade e o serviço. Nós precisamos ter essas áreas bem firmadas, bem esclarecidas nas nossas vidas. Devoção, santidade e serviço. Também falei para você que o entendimento errado sobre esse assunto, chamados para, poderia nos levar a servir no lugar errado, às vezes até fazendo a coisa boa, uma coisa que tem abençoado muitas vidas, né? Mas às vezes nós estamos fazendo aquilo porque há uma necessidade, porque nós nos dedicamos a fazer, e isso é bom, mas ainda não é aquilo que abrasa o seu coração, aquilo que faz com que você diga assim: eu nasci para fazer isso. Então, às vezes, a falta de clareza sobre qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, ou às vezes o entendimento errado pode nos levar a servir no lugar errado. Pode também, inclusive, travar o nosso chamado. Às vezes a gente até identifica o nosso chamado, às vezes a gente identifica a nossa vocação, às vezes a gente sabe para que exatamente foi chamado por Deus, para o que foi capacitado, mas quando nós não vemos a atuação da nossa vocação no lugar onde congregamos, nós pensamos que o erro está em nós. Nós olhamos assim e dizemos: não, isso é algo só da minha mente, só do meu coração, isso não é um propósito de Deus. Mas deixa eu te perguntar, você já parou para pensar que talvez o que está faltando é você ser levantado para que essa atuação comece no nosso meio? Já parou para pensar que só está faltando você dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, para que a vida da sua congregação possa ser mudada? Talvez essa área não esteja atuação, amado, porque você é a pessoa que Deus vai levantar para que ela comece a agir, para que ela comece a atuar no meio da nossa congregação. Então, na verdade, eu quero começar já desafiando você a se ofertar para Deus, a se entregar para Ele, a dizer assim: Senhor, eu tenho isso abrasando no meu coração, eu tenho isso ardendo, queimando, me consumindo, Senhor. Como eu posso fazer? Como eu posso me integrar nisso? Como eu posso fazer com que
a tua igreja, o teu povo venha a ser abençoado. Então começa já a se ofertar para que Ele possa usar você justamente para dar início a esse algo novo. Lembrando para você que congrega conosco na Igreja Batista Família Zoe, a palavra de Deus para nós, nosso 9º aniversário, foi odres novos para um novo tempo. Então esse é o seu chamado, ser um odre novo, para um tempo novo. E Deus te capacitou para isso, tá certo? Então, o meu desafio hoje é você se colocar diante de Deus, se entregar, dizer: eis-me aqui, Senhor. Já vai fazendo isso, querido, e você vai ver que Ele vai começar a te direcionar, a te colocar no lugar que você nasceu para estar. Agora, por isso que nós estamos corrigindo algumas coisas, por isso que nós estamos falando sobre alguns temas importantes, para que você tenha bem claro, tenha o entendimento correto como você pode desenvolver a sua vocação, o seu chamado. Por isso que o nosso assunto hoje começa falando sobre a atuação da igreja. E quando eu falo sobre a atuação da igreja, eu não estou falando ao espaço onde nós nos reunimos para adorar, para cultuar, para celebrar, ainda que passe por ele, né? Acho que a maior expressão da igreja é entre quatro paredes, quando nós estamos ali reunidos, celebrando como só o povo de Deus sabe fazer, quando nós estamos ouvindo a palavra, onde nós estamos sendo capacitados, ensinados, exortados, quando nós estamos sendo consolados, ali, assim, a gente, eu creio, é a maneira como eu vejo, e acredito que você concorda comigo, é a maior expressão da igreja. Mas nós precisamos entender que igreja é muito mais do que isso. Igreja não é apenas fazer parte de um hall de membros. Nós vamos, se nós entendermos assim, limitar inclusive a ação da igreja a essas quatro paredes e, consequentemente, limitar a nossa vocação, o nosso chamado. Se eu e você não entendermos isso claramente, querido, entendermos a igreja apenas como aquela estrutura que se reúne entre quatro paredes, nós vamos limitar a nossa atuação, a nossa vocação, o nosso chamado. Eu não vou entrar no conceito do que é a igreja, isso já foi bem explicado, bem mastigado em outros devocionais, em outro Papo Zoe. Eu lembro que na semana que nós começamos a falar sobre igreja, pastor Fábio, pastora Érica, no Papo Zoe de uma segunda-feira, começou inclusive falando que não era igreja, né? Porque tem tanta coisa se falando, mas se você não participou, se você não assistiu, se você tem alguma dúvida, corre lá, assiste, você vai tirar todas as dúvidas do que é ser igreja. Igreja não é você sozinho. Se você olhar, toda vez que se fala de igreja, na palavra de Deus, tem a ver com coletividade, grande ou pequena, mas tem a ver com coletividade. Se eu decepar esse dedo, ele não vai ser um corpo, ele vai ser um membro do corpo. E se ele ficar fora do corpo, ele ficar lá isolado, sozinho, ele vai morrer. E a igreja é o corpo de Cristo, e os seus membros precisam estar conectados, precisam estar juntos, precisam estar ali, vivendo a expressão do reino de Deus. Então não vou entrar sobre o conceito da igreja. Eu quero falar assim, da atuação, como ela se desenvolve, como ela se expressa, como ela se manifesta. Como é que nós vemos isso no Novo Testamento, que é quando você começa a ouvir essa expressão, a igreja. É quando começa a ser revelada a igreja. Então eu preciso que você tenha um entendimento muito claro para que você entenda onde você se encaixa nessa expressão da igreja, expressão do corpo de Cristo aqui na terra. Qual é o seu papel, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Olhando o Novo Testamento, a primeira concepção que nós vemos da igreja está lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus fala que 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali já era a sua igreja. Diz o texto lá em Mateus capítulo 18: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Mateus capítulo 18, verso 19 e 20. Ali nós já vemos uma expressão da igreja, uma concepção da igreja, e isso pode acontecer, essa reunião aí, de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus em qualquer lugar. Ele não está preso, não está limitado a ter que ter um CNPJ, pagar conta de luz, a ter um prédio. Não. Ela pode acontecer debaixo de uma árvore, ela pode acontecer caminhando, ela pode acontecer na mesa de uma pizzaria, ela acontece quando você se reúne com o seu grupo caseiro, com a sua célula, porque ali está a igreja de Jesus. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, em nome de Jesus, no caráter de Jesus, ali está a igreja do Senhor. Então entenda, ali nós já vemos a expressão, uma expressão que não está limitada a 4 paredes. Mas nós também vemos no Novo Testamento a igreja lá de Atos dos Apóstolos. E aí a gente já vê uma coisa mais, assim, digamos, organizada. Ali nós já vemos hierarquia, doutrina, padrão de comportamento moral, ali a gente vê disciplina. Isso nós vemos também a igreja em 1 Coríntios capítulo 12, uma outra expressão. A primeira, lá em Mateus capítulo 18, 2 ou 3 pessoas reunidas. A segunda expressão nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja estruturada, com hierarquia, com toda aquela organização, com disciplina. E agora uma terceira que eu queria mostrar a vocês está em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4 ao 12, diz assim. Isso é igreja, presta atenção. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Presta atenção agora, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito, preste bem atenção, o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente. Isso inclui a mim, isso inclui a você, conforme Ele, o Espírito, quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que é que nós vemos aqui? Que essa ministração do Espírito é para todos nós. Deus usa cada um, Deus usa a mim, Deus usa a você. Entenda, talvez você esteja dizendo assim, Bruno, mas eu sou tão calado, eu sou tão quieto, não me vendo sendo usado por Deus. Querido, você é um vaso do Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te levantar nesta geração para deixar uma marca, para imprimir uma marca. Paulo fala isso lá em Efésios 4, o verso 15 e o 16. Eu e você somos capacitados. Eu e você temos a nossa importância, temos como contribuir, devemos fazê-lo. A igreja, cada um de nós, precisamos uns dos outros. Eu não tenho como crescer e desenvolver sem você. Nós não temos como crescer e desenvolver sem uns dos outros, sem um estar conectado, sem um estar compartilhando a vida com o outro. Paulo diz lá em Efésios 4, verso 15 e 16: Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, em que cada um, na medida em que eu e você realizamos a nossa função.
Entendeu isso? O corpo cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada um de nós realizamos a nossa função, exercemos o nosso chamado, exercemos a nossa vocação. Essa igreja ela é carismática, ela tem os carismas, os dons espirituais do Senhor, dados por Ele. Ela tem a manifestação de dons, ela tem a manifestação de ministérios, e isso é o Espírito quem levanta no meio do povo. É Ele quem faz, amado, e você faz parte disso. Você faz parte desse que o Senhor quer levantar para este tempo. Entenda, nós temos uma grande obra. Nós precisamos fazer e não conseguiremos se todos nós não estivermos conectados e disponíveis para ser usados por Deus. Isso vai acontecer se eu e você dissermos: eis-nos aqui. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, você de igual maneira. Eu e você fazemos parte desse mistério, a Igreja de Cristo. E ela não está presa, amada, a uma estrutura. Entenda bem, a igreja se manifesta conforme o Espírito quer, conforme o Espírito distribui, conforme o Espírito capacita. Isso pode ser, como eu disse, debaixo de uma árvore, no meio, né, da nossa célula. Isso pode acontecer lá na mesa da pizzaria, de uma lanchonete, dentro da nossa estrutura organizacional, denominacional. Isso pode acontecer numa reunião com 2 ou 3, ou mesmo num culto repleto com 3.000, 5.000 pessoas. Entende? O Espírito Santo não é limitado, ele não está preso a nada, ele usa todos os disponíveis. Agora a questão é, eu e você estamos disponíveis? Eu e você somos aqueles que estão dispostos a pagar o preço para ser usado por Deus? Eu estou disponível, querido. Você está disponível? Você está disponível para ser usado por Deus, para usar os dons que Deus te deu? Eu lembro que eu falei na primeira devocional sobre esse assunto, que Deus nos dá como que uma mochila, dons, com habilidades, com ferramentas para serem usadas. O que você está fazendo com a sua mochila? O que você está fazendo com os seus dons? O que você está fazendo com as suas habilidades? Porque a única coisa que nós precisamos é nos disponibilizar para o Senhor, nos ofertar para Ele, porque quem usa é o Senhor, e Ele faz como quer e com quem Ele quer. Eu estou sendo usado por Deus nesse momento, nessa devocional, mas poderia ser você. Eu posso estar abençoando vidas através dessa devocional, dessas devocionais. Você pode estar abençoando muito mais vidas através do dom e do chamado que Deus tem na sua vida, através da sua vocação, sem nunca chegar aqui de frente para essa câmera. Mas a sua vocação pode fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Então entenda, você tem uma habilidade, você tem um chamado, você tem uma vocação dada por Deus. Mas nós precisamos ter entendimento correto a respeito disso. Primeira coisa, a nossa vida com Deus. E aí envolve a nossa devoção, a nossa santidade e o nosso serviço. Isso precisa estar muito bem resolvido, muito bem fundamentado. Precisamos ter o entendimento correto com relação à manifestação, à expressão da igreja. Ela não está limitada a 4 paredes e as funções que habitualmente nós costumamos ver. Ela é muito maior. O corpo de Cristo é muito mais amplo e Deus usa quem Ele quer como quer. Ele distribui a quem quer. Ele vai usar a minha vida e a sua. Eu quero que isso fique bem claro, porque a falta desse entendimento de que Deus usa quem Ele quer e Ele quer usar a todos, a falta desse entendimento pode nos levar a pensar que na igreja existe apenas algumas pessoas especiais a quem Deus usa, que tem alguns vocacionados e outros não. Entenda, amado, não existe pessoas que têm autoridade e outra não. E existe. Se a pessoa não estiver com a sua vida firmada em Deus, com a sua vida firmada no Senhor, firmada na palavra, ela não vai ter essa autoridade. Porque a autoridade não é minha, a autoridade não é sua. A autoridade é do nome do Senhor Jesus. E a única coisa que você precisa é estar firmada nele.
porque é a autoridade do nome dele. Então precisamos entender que vocação, o chamado, é para todos, é para mim e para você. Eu tenho a autoridade que você tem a mesma autoridade que eu tenho, foi nos dada essa autoridade. Então tenha bem claro, quando o Senhor te vocacionou, quando o Senhor te capacitou, Ele também te deu a autoridade no nome dele. Então isso precisa ficar bem claro. Não existe pessoas especiais diante de Deus. Não existe pessoas que estão no degrau diferenciado. Há sim pessoas que têm responsabilidades, funções diferentes. E as ovelhas mais maduras, mais responsabilidades. Mas todos nós somos capacitados por Deus, somos vocacionados por Ele. Não existe ninguém especial diante de Deus em relação ao mundo. Todos nós somos filhos amados do Senhor e Ele quer usar a todos. Na verdade, todos nós podemos e devemos ser as flechas que serão lançadas nessa geração, querido. A flecha que o Senhor vai usar para acertar o alvo pode ser a sua vida, pode ser a minha, pode ser de qualquer um de nós. Só precisamos nos disponibilizar. Falando em flecha, deixa eu falar algo muito específico com relação aos pais. Eu posso falar isso porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Pais, a palavra de Deus diz que filhos são flechas. Os filhos são flechas, né? E aí eu quero perguntar uma coisa a você. Para onde você está apontando essas flechas? Para onde você está apontando essas flechas? Para onde nós, como pais, estamos apontando as flechas, amado? Ou nós estamos mantendo guardado na aljava? A aljava é aquele lugar onde se guarda as flechas. Você já viu algum filme de arqueiro? Aquela bolsa que ele carrega atrás cheia de flechas, chama-se aljava. Onde você está lançando as suas flechas? Para onde? Porque o que é que nós temos percebido? Eu falo isso como pai, como alguém que se preocupa com a vida dos meus filhos. Às vezes a gente se preocupa que o filho tenha uma boa estrutura financeira, que ele tenha estabilidade no emprego, que ele faça isso, que ele faça aquilo. Mas quantos de nós temos realmente parado para dizer: Senhor, eis aqui o meu filho? Quanto nós temos entregue nosso filho para a obra do Senhor? Hoje em dia, amado, eu falo isso com um certo pesar, com uma certa tristeza. Nós vemos poucas pessoas aspirando ao ministério, aspirando ao chamado, aspirando a missões, ao campo missionário. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons isso, bons aquilo, mas missionário, não. Pastor, não, né? Não, fica aqui, olha, melhor. Para onde eu e você estamos apontando as nossas flechas? Os nossos filhos, amado, precisam ser lançados às nações. Eu e você precisamos ser essas flechas que precisamos ser lançados para as nações. Não guarde seu filho para si. Capacite o seu filho para servir a Deus primeiramente, para servir a Deus dentro da vocação que ele tem, não aquilo que para nós parece ser o mais seguro, não para nós aquilo que para nós parece ser o mais estável. O Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar dos nossos filhos. Não guarde essa flecha na aljava. Coloque o seu filho. Vamos colocar os nossos filhos na direção da vontade do Senhor. Que eles possam ser flechas que vão alcançar as nações. Nós temos uma mensagem maravilhosa. Ela precisa ser proclamada e o Senhor nos habilitou para isso. Os homens precisam saber que o preço foi pago. A redenção foi conquistada. Jesus pagou o preço de resgate por toda a humanidade. Mas muita gente, quando eu falo muita, tem muito zero nessa conta aí, mais do que eu e você podemos imaginar, que não conhece essa mensagem.
e depende de mim, e depende de você. E não é justo que eu e você, que temos recebido tanto do Senhor, que temos andado tanto na intimidade dEle, que temos conhecido tanto, venhamos a nos calar, venhamos a guardar a mensagem que foi confiada a nós. Nós somos uma raça eleita, nós somos a nação santa, só sacerdócio real, povo de propriedade adquirida, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos nos calar, precisamos sim nos disponibilizar, nos colocar, nos ofertar ao Senhor, para ser usado na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e até os confins da terra, com a vocação que nos é própria, com a vocação que foi dada a nós, com o chamado que o Senhor tem para nós. O mundo precisa conhecer essa mensagem. A palavra de Deus lá em Romanos 10, verso 12, que diz assim: olha, não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Você entende isso? Que o Senhor abençoa todo aquele que invoca o nome dEle? Mas diz a palavra: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Aquele de quem nunca ouviram falar? Como? Se eu e você estivermos calados, se eu e você não formos a flecha, se eu e você não formos os pais responsáveis que lançarão as suas flechas às nações, como eles ouvirão? Como eles ouvirão essa mensagem se não há quem pregue? Como pregarão, continua o texto, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós fomos chamados para ser odres novos em um novo tempo. Eu não sei onde o Senhor vai usar você. O que eu sei, amado, é que você tem uma vocação. Eu quero desafiar você a se colocar diante dele, a se preparar. Porque quem levanta você é o próprio Deus. Quem vai colocar você de pé é o próprio Senhor. Esse tem sido um tempo de preparação. Você tem feito isso. Esse tempo que nós ficamos em isolamento social, esse tempo da pandemia que nos manteve muito tempo em casa, com que você usou o seu tempo? Investindo ou desperdiçando? Se preparando ou vai ser pego de surpresa? O que você tem feito com a sua vocação? O que você tem feito com o chamado que o Senhor tem na sua vida? O Senhor quer e vai te usar. A única coisa que você precisa é se preparar e dizer: eis-me aqui, envia-me. Esse é o meu desafio para você. Esse é a minha exortação. Se oferte ao Senhor. Se coloque diante dele, porque nós fomos chamados. Mas para que você foi chamado? O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Eu perguntei isso na última vez, estou perguntando de novo. O título dessa série de devocionais é Chamados para. Depois desses 3 pontinhos, referindo-se à minha vida, referindo-se à sua vida, o que você colocaria? Chamado para, com relação à sua vida. Que palavra vai completar essa frase? Que palavra você foi chamado para quê? Então comece a se colocar diante do Senhor. Na próxima semana, nós já estamos encerrando, na próxima semana nós estaremos falando sobre discernindo a nossa vocação. Então aproveite, se você perdeu o último devocional sobre esse assunto, que na verdade foi o primeiro, né? Esse hoje é o segundo. Chamados para, assista, tire todas as suas dúvidas. Se ainda tiver, manda aí no chat, manda no
meu privado, vou ter o maior prazer a gente conversar sobre isso. Hoje nós vimos sobre a área da atuação da igreja, ela não está limitada àquilo que nós vemos na estrutura. Às vezes a gente pensa que não canta, não prega, não trabalha, não sabe trabalhar às vezes com criança, né? Que está acabado com nossa carreira, nosso chamado. Mas se você parar, Deus vai levantar você para começar um novo projeto, começar uma nova área de atuação. Você só precisa dizer assim: eis-me aqui, envia-me. O Senhor vai usar. Amém? Lembrando a você que hoje é dia de Papo Zoe missionário. Nós teremos um convidado que vai abençoar a sua vida. Nós teremos o pastor Fábio, pastora Érica, um homem e uma mulher de Deus que tem sido usado tremendamente para abençoar as nossas vidas, né? Então não perde. Hoje, sexta-feira, Papo Zoe missionário. Compartilhe já com todo mundo, já vai chamando, já vai preparando. Olha, hoje tem Papo Zoe missionário, tá bom? E nós nos veremos no próximo domingo no culto às 18 horas. Que Deus continue falando com você, que Deus te abençoe. Beijo grande.